Olá para você, está começando mais um Edu Pergunta nesta semana. Hoje é uma convidada especial, só trago homens, dessa vez não, trouxe uma mulher. A Camila vai bater um papo com a gente aqui no Edu Pergunta. Eu vou perguntar, ela vai responder sobre o futebol do Distrito Federal. Oi, Camila, obrigado por ter aceito o convite. Você é natural aqui mesmo de Brasília? Oi, Eduardo, obrigada, eu que agradeço. Sou de Brasília, sim, então aí há alguns anos já acompanhando o esporte daqui. O nome dela é Camila Bairros, é isso? Não falei errado, né? Isso, Camila Bairros. Ela é torcedora do Grêmio, ela falou que podia falar antes do programa. Na verdade, ela é natural daqui, como ela falou, e você trabalha em qual site? Eu trabalho no Def Esportes Mais, Eduardo. Então tá bom. Ô, Camila, Aí vamos no Def começar. Esportes Mais, a gente acompanha não só o esporte daqui, como atletas que nasceram aqui e foram para fora, né? A gente está acompanhando tudo que está relacionado ao esporte aqui do Distrito Federal mesmo. Então tá bom. Vamos começar pelo futebol. A gente teve uma boa campanha esse ano na Copa do Brasil, ainda está tendo do Ceilândia e do Brasiliense, mas o Ceilândia pela primeira vez chegou a uma terceira fase. Como é que você viu o Ceilândia chegando a uma terceira fase de uma Copa do Brasil? Eu acho que o Ceilândia fez uma campanha histórica, daquelas que a gente vai lembrar para sempre mesmo, porque chegou à terceira fase não com o regulamento debaixo do braço nem nada. Chegou à segunda fase, à terceira fase, vencendo todos os jogos. Passou por dois times de Série A e B, né, que foi o Avaí e o Londrina, vencendo seus jogos. E aí esbarrou no Botafogo, que sofreu toda a reformulação nesse ano, né? Ganhou a Série B do ano passado, subiu, foi comprado por um milionário, e aí não teve jeito, né? A gente acabou acompanhando o jogo aqui de perto no Mané Garrincha, e foi um jogo complicado. A gente sabia da dificuldade que seria enfrentar o Botafogo, mesmo que jogando em casa, a torcida majoritária era do time carioca, né? Então foi um jogo difícil. O Botafogo teve muito espaço, o time do Ceilândia sofreu muita reformulação e não conseguiu passar, infelizmente. Você acha que poderia ter ido um pouquinho a mais ou foi até onde ele podia chegar mesmo? Sua avaliação? Não, eu acho que um segundinho. Não, tranquilo. Isso acontece. Uma tosse chata por essa mudança de clima que rolou aqui em Ah, Brasília. isso é normal, estou no Mas eu país acho, inteiro. eu acho que o Ceilândia fez a campanha que dava. Chegou onde poderia chegar. Eu não acho que, se fosse qualquer outro time, daria para passar assim, porque teve muita mudança no elenco. E a gente está vendo essa dificuldade do Ceilândia não só na Série D, na Copa do Brasil, como na Série D também. O time está tendo mais dificuldade depois que sofreu essas mudanças, perdeu muitos jogadores importantes que eram titulares. Então, eu acho realmente que o Gato Preto chegou onde dava. E você tem uma expectativa, ele dentro da Série D, ele que ainda ele está em terceiro, né? A gente está gravando esse programa antes, vai ter a rodada no final de semana. No sábado ele empatou com o Iporá. Ele continua em terceiro por enquanto dentro da classificação. Você acha que para a classificação, para uma segunda fase, ele consegue pela pontuação hoje, Camilo? Eu acho que ele vai passar para a segunda fase sem nenhuma dificuldade, Eduardo. Perdeu, estava inclusive na segunda colocação do grupo, e aí, nesse final de semana, como você falou, acabou empatando em 0-0 contra o Iporá, e esse empate foi uma decepção. Eu estava acompanhando o jogo, foi aqui no Abadião, e o Iporá é um time que a gente não tem esperanças de passar de fase, é um time que está muito atrás, tem apenas 3 pontos, só empatou no campeonato até agora, e o Ceilândia estava invicto até na semana passada, né, quando acabou perdendo para o Brasiliense, que é hoje o líder do grupo. E aí perdeu para o Brasiliense, empatou contra o Iporá e perdeu umas colocações, chegou à terceira colocação agora, hoje, terça-feira. Mas, mesmo assim, desculpa, Tranquilo. mesmo assim, eu não acho que vai ter dificuldade de passar de fase.
vai estar aí brigando pelas primeiras colocações junto com o Brasiliense. Eu acho que o Ceilândia e o Brasiliense tem um time muito superior nesse grupo. E já o Brasiliense, né? No último final de semana ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro, lá das Minas Gerais, da minha terra. Você vê assim que o Brasiliense ele vai ter um caminho mais tranquilo em relação ao Ceilândia e também chegou onde tinha que chegar, ou se pega um outro confronto de sorteio na Copa do Brasil e poderia ir melhor? Eu também acho que o Brasiliense, ele mudou bastante de time, principalmente trazendo jogadores do Ceilândia, né? O Brasiliense se reforçou bastante com os principais jogadores do Ceilândia. Mas mesmo assim, nessa terceira fase da Copa do Brasil, é complicado de passar, porque você pega muitos times que estão na ponta do Campeonato Brasileiro. Você vai pegar um Atlético, o Cruzeiro está na Série B, mas está nessa terceira fase. Você vai pegar times só da Série A e B, basicamente. São poucos os times menores lá da Série D que chegam nessa terceira fase. E o ranking não deixa que você pegue esses times que competem mais com você em termos de dinheiro e tabela, né? E do futebol... Então, perdão, desculpa, pode concluir, perdão. Não, então, tipo, o ranking do Campeonato Brasileiro para essa terceira fase pega. Os melhores ranqueados eram 18, 16, não lembro, acho que eram 16. Isso. Os 16 melhores pegam os 16 piores. Então é difícil você achar um equilíbrio nisso. Eu acho que o Brasiliense fez uma boa campanha também, chegou onde dava, e nesse segundo jogo contra o Atlético foi só 1-0, né? Beleza que estava com um time totalmente misto do Atlético, não estava em Brasília por motivos complicados, né, que a gente teve. O jogo acabou sendo em Cariacica, Espírito Santo, então não pôde contar ainda com a sua torcida. Isso eu acho que dificulta também, mas mesmo assim conseguiu chegar bem na terceira fase. E se a gente fosse fazer uma análise assim futurista, né, que a gente não está aqui, se o Brasiliense ou o Ceilândia passasse, também eles estariam no pote 2, né, Camila, agora nas oitavas. Então, também enfrentar os times que são melhores ranqueados, né? Então, às vezes, porque sempre o pessoal que... Eu faço pouco tempo que estou em Brasília, mas sempre o pessoal fala muito do Brasiliense de 2002, de 2007, né, que o time chegou mais longe, né? E sempre tem a expectativa, principalmente da imprensa local, né? É isso. E, tipo, a Copa do Brasil, ela aceita zebras. A gente sabe disso, é histórico, aceita zebras. Mas não deixa de ser difícil. Você pegar o atual campeão da competição, não vai ser tranquilo. Você perder por 1-0 é aceitável, um time da Série D perder de 1-0 para o atual campeão da competição. A gente esperava mais, porque a gente torce para isso. A gente torce para que o futebol de Brasília volte a ser enorme, volte a estar lá figurando na Série A, B, sendo finalista dessas competições. Mas a gente sabe também da diferença que tem no futebol e elenco, dinheiro, essas coisas todas. Na sua avaliação, pelo que você acompanha, o futebol daqui deveria ter um representante, pelo menos em que série, em termos financeiros? Uma B ou uma C, na sua avaliação? Pela estrutura, assim que eu falo. Eu acho que dá para ter na Série B, Eduardo. A gente vê muitos times da Série B que não mereciam estar lá. O Brasiliense teria time para isso, tem estrutura, tem dinheiro para isso. Só que o time não encaixa. Não sei o que acontece. Consegue ganhar uma Copa Verde, por exemplo, como aconteceu a de 2020, que foi finalizada em 2021, é isso? Isso, por causa da pandemia, né? Exato. Só que o time passa sempre em primeiro do grupo da Série D, e aí vai chegando nas fases mata-mata, e já não é a mesma coisa. Então, não sei o que acontece. Eu acho que mereceria estar numa série mais alta, porque tem estrutura para isso, e a gente sabe que já figurou, né, na elite do brasileiro. Então, foi há bastante tempo, foi. Só que a gente sabe que Brasília tem local e tem estrutura para isso. E um time puxa o outro, né, Camila? Se o Brasiliense sobe, ou o Gama sobe, ou o Ceilândia sobe. Estou dando exemplo de alguns, ou o próprio Brasília, né, sobe, um puxa o outro, né? Exatamente, a gente volta a viver aquele tempo áureo que Brasília já teve, já recebeu
já pôde acompanhar times enormes jogando aqui contra times daqui. E era uma época que a gente conseguia ver torcedor também, única e exclusivamente do Distrito Federal, né, do futebol daqui. Hoje em dia é mais difícil você ver um torcedor que torce só para os brasilienses, só para o Gama, porque às vezes não tem calendário. Você vê o Gama, que tem a maior torcida do Distrito Federal, não tem calendário há 2 anos. Posso só te fazer, a gente vai mudar de assunto, posso só fazer um comentário? Eu trabalhei muito tempo em BH. Você sabia que a torcida do Gama dá mais, em termos de média de público, do que o próprio América Mineiro? Sério? Sério? Para Uma você informação ver. legal. Para você ver, a final de semana teve o confronto entre Botafogo e América, né? Não é o nosso assunto, mas só de comparação. Tinha, acho que, 3.000 torcedores, e a maioria era botafoguense. E o América está na O Série A. Botafogo lotou o Independência, né? Exatamente. E aí eu penso comigo, eu já fui em jogo do Gama quando eu cheguei aqui. Se o Gama tivesse, até a gente, dentro do outro programa aqui na Webzone, a gente entrevistou o novo presidente que está assumindo o Gama, eu comentei com ele, eu falei, olha, vocês colocam mais torcida do que o América lá do meu estado. O Gama tem uma torcida gigantesca e é uma pena que o Bezerrão esteja do jeito que está, largado às traças, porque a torcida faz uma festa bonita lá. Se a gente agora for passar para o feminino, já que o masculino não tem time na elite, o feminino tem, né? Temos 2 clubes esse ano aqui do Distrito Federal. E para você, a campanha está boa, pode melhorar? Qual que é a avaliação que você faz desses 2? Bom, a gente tem, como você falou, 2 times, é o Real Brasília e o Crespon, né? Eu acho que o Real Brasília está dentro da zona de classificação para a próxima fase, está em 7º lugar nesse momento. Lembrando que a gente não teve rodada do Brasileiro Feminino nesse final de semana, eles deram uma pausa. Ninguém explica o motivo da pausa, mas a gente sabe que não teve jogo. E eles voltam agora nesse final de semana. E o Real Brasília, apesar de estar em 7º, pelo time que montou para essa temporada, a gente esperava mais. Dentro de casa, o Real Brasília é muito bem, ele vai muito bem, ele consegue atacar com qualidade, consegue fazer gols, chegar ao ataque sempre e ganha. O Real Brasília joga muito bem dentro de casa, mas fora de casa já não consegue repetir esse desempenho e acaba perdendo pontos importantes. Nessa última rodada, ganhou da SMAC por 3-0. Esse jogo foi fora de casa, mas a SMAC é a penúltima da competição, então não dá muito para a gente ter um parâmetro, né? Será que o Real Brasília melhorou fora de casa? A gente não consegue comparar contra um time que é o penúltimo. É obrigação de um time que quer classificar para a próxima rodada, vencer um time que está em penúltimo. Já o Crespon, que subiu, está fazendo a primeira temporada na Elite esse ano, Crespon não se ajeita. O time não consegue jogar bem, e aí o desempenho dentro de campo mostra também os placares, os resultados. Às vezes o time até estava ganhando de 2-0 aqui em casa, jogando no Abadião, né, que eles estão mandando o jogo no Abadião, e conseguiu levar a virada. Tipo, essas coisas que acontecem com o Crespon também ninguém explica. Aí se você não começa a pontuar, vai chegando. Eu estava vendo a tabela, você falou que sempre quando tem amistoso, né, da seleção, vai ter agora no final do mês de junho, né? O Brasil joga com a Dinamarca, mais uma outra seleção que eu não me recordo agora. Tem uma parada, mas eu também achei estranho, porque eu costumo acompanhar o futebol feminino e não teve jogo. Aí ele vai agora, tem mais 3, 4 rodadas, aí para e só volta em agosto, né? Porque tem a Copa América, né? Que vai ser disputada na Colômbia esse ano. E essa parada, você que está não sei, no dia a dia, mas é ruim para as jogadoras? Eu acho que depende. Para o Crespon, por exemplo, que está precisando de uma reviravolta, pode ser uma parada bem interessante para você chegar, ajeitar a casinha e depois voltar falando assim, a gente precisa do resultado. O que a gente vai fazer? Um gol e trancar todo mundo lá para trás? E com 11 jogadores ficar debaixo do gol para não levar mais gol, a gente precisa pontuar. Então, eu acho que para o Crespon pode ser uma parada necessária. Para o Real Brasília, que está lá em cima e veio de vitória, já não sei se é a melhor opção. Mas o Real também tem uma estrutura muito boa lá na Vila Planalto, tem o CT ali no Parkway. Então, eu acho que o tempo de treinamento pode ser algo interessante também.
Mas é uma crítica à CBF, né, a esse calendário que é muito bagunçado. A gente tem umas pausas assim do nada, teve pausa no começo desse mês, já tinha tido uma semana sem jogo por conta, não sei se foi por conta disso, né? A gente imagina que tenha sido do Dia das Mães. O final de semana do Dia das Mães a gente não teve jogo. Aí tem mais 2 rodadas e aí para de novo, então é muita pausa em pouco tempo. Você não consegue ter um andamento de trabalho. Eu estava pesquisando, é Brasil e Dinamarca, Brasil e Suécia. Então, são adversários para também a gente ver como é que está o trabalho da Pia, né, Camila? Sim, são bons adversários para a gente ver. Quem acompanha A Pia é da Suécia, não é? Não, a Pia é a treinadora da seleção brasileira. Não, mas ela é... Ah, sim, isso, é sueca, perdão, desculpa. Legal um adversário desses para você acompanhar. E os 2 jogos, o bom que está passando na TV aberta, né? Esse ano, principalmente, eles vão passar, né, os jogos da seleção, parece que principalmente o jogo das mulheres, deve passar também na aberta. O ano que vem tem Copa do Mundo, né? Assim, você como mulher, o que está representando, tendo uma narradora agora, comentarista, a gente tem várias árbitras, várias assistentes está indo para a Copa. Você como mulher, o que está representando isso dentro do futebol? Um esporte que a gente sabe que é machista, né? Então, é muito legal ver a melhora que a gente teve nesses últimos anos, né? A primeira Copa do Mundo Feminina mostrada em TV aberta, isso é incrível. Ter a narradora, a Renata vai narrar a Copa do Mundo masculina, né? Agora no final desse ano. A gente ainda vê muito preconceito, infelizmente, a gente acompanha nas redes sociais, muitas pessoas reclamando que é uma mulher narrando, e isso vai precisar mudar, porque, querendo ou não, a mulher está lá e ela está muito bem. A gente não pode criticar ela por ser mulher. Se quiser criticar o trabalho dela é uma coisa, mas mesmo assim nem isso dá, né? Ela manda muito bem. E é muito bom, não só para a gente que trabalha com isso, mas para as meninas, crianças que estão acompanhando o futebol feminino na Globo e às vezes acha que não queria jogar, ver o amigo jogando, ver o irmão jogando, e não tinha oportunidade de jogar, porque, como você falou, é um esporte muito machista. Mas aí ver passando na Globo, ver mulher narrando, ver todo mundo acompanhando. A gente sabe que lá na Europa o futebol feminino lota estádio. Isso é muito bacana. Nos Estados Unidos também o futebol feminino é superior ao masculino, inclusive, né? E algo que a gente está conseguindo mudança agora nesses últimos anos. E é muito bacana isso. E, assim, a gente também tem o Minas Brasília, né? Que vai disputar, seria a Série A2, segunda divisão, mas parece que a CBF ainda não divulgou a tabela, tá com problema. Eu vi essa semana também, tá com problema a CBF com relação a datas. E como é que você está vendo o Minas Brasília? Mas em outras categorias abaixo, eles estão disputando campeonatos, né? Então, a CBF não divulgou a tabela nem da Série A2, nem da Série A3. Isso porque a competição estava programada, né? Quando eles lançam o calendário anual e tal, já era para ter começado. E sem divulgar, o Minas está treinando, está fazendo amistoso e tal. Só que é muito difícil você segurar um time e ficar treinando. O Minas ainda tem condições. Tem um CT legal, tem uma estrutura boa, né? Então ele consegue se juntar e ficar treinando por tempo indeterminado até o campeonato começar. Mas a gente sabe que não é isso que acontece com todos os times. Os times têm uma folha de pagamento, até porque não trabalha de graça, né? As jogadoras precisam pôr comida na mesa, tem uma casa para cuidar, tem tudo. Então é muito complicado o time ficar segurando essas mulheres por muito tempo sem saber quando é que vai começar. Então, essa é uma crítica à CBF. Falta organização. Tem que começar a se organizar, né? A gente falou das assistentes, dos árbitros que estão indo para a Copa, mas pela primeira vez a gente não vai ter nenhum árbitro de vídeo, né? Então tá na hora da CBF também sentar um pouco lá, como você falou, tem essa questão, eles tinham que ter organizado o calendário, né? Porque os times também têm que se preparar. Exato, tem muito time que está treinando
sem saber, pode começar semana que vem, pode começar daqui a um mês, daqui 2 meses, a gente não sabe, é tudo uma incógnita. E aí, dessa vez, o Minas Brasília está na Série A2, né? Acabou sendo rebaixado ano passado. Teve uma campanha muito ruim, assim, não consegui encaixar o time, assim como o Crespon esse ano, a gente está vendo que está seguindo os mesmos passos, está dando muita chance para o adversário, e aí depois não consegue correr atrás do placar, e por isso acabou rebaixado. Mas a gente acha que para a Série A2 o time é bom, o time é organizado, foi vice-campeão candango feminino, né? E tem toda a chance do mundo de subir novamente para figurar aí na Série A1 novamente. Mas, com o Crespon subindo, né, a gente continuou com 2 times na Série A1 e acabou dando a oportunidade de ter um time na Série A3, que é a nova competição da CBF, né, que a gente ainda está sem data também, mas a gente tem um representante do Distrito Federal, que é o Legião. E falando um pouco de divisão de base aqui do futebol do Distrito Federal, como é que você está vendo assim? Pode falar tanto masculino como feminino de uma maneira geral. Muito bem. Na base, o Brasileirão Feminino Sub-20 está rolando, né? Ontem começou a segunda fase da competição, está sendo tudo lá em interior de São Paulo. Esqueci o nome da cidade, mas está sendo no interior de São Paulo toda essa segunda fase. E o Minas Brasília é o representante do DF que passou de fase. Ontem acabou sendo derrotado pelo Grêmio, mas ainda tem jogo pela frente, ainda enfrenta o São Paulo e o Santos. E o Crespon acabou ficando na primeira fase, também era o representante. E a base do Minas Brasília ela é diferente. Ela, há muitos anos, já vem mostrando que dá resultado e que dá para investir na base aqui em Brasília, porque a gente tem futuro, sabe? Então, eu acho que o Minas Brasília manda muito bem nessa questão, porque não adianta a gente só ficar comprando jogadora de fora. Tem muitos times aí que estão em busca, tem muito adversário concorrendo nisso. O negócio é montar uma base boa, mostrar para o nacional que a gente também pode ser um mercado. E, além de montar o próprio time com a base, né, com os valores desde o início, já sabe como funciona o clube, então eu acho que o Minas Brasília manda muito bem isso. Sobre o masculino, a gente está tendo vários campeonatos de base aqui em Brasília, né? Na verdade, o Sub-11 e Sub-13 acabaram no sábado retrasado, hoje é terça, sábado retrasado, e tiveram o Capital e o Legião como campeões em cima do Real Brasília. E tá rolando agora o Sub-20, e o Sub-15 também começou nesse último final de semana, então a gente está tendo muito campeonato de base, é muito legal de acompanhar. No Sub-20 a gente vê que o Paranoá, o Ceilândia e o Real Brasília estão bem. Eles são times que têm aparecido sempre, né, nos últimos campeonatos, então é bacana de acompanhar. E no Sub-15 começou agora, então é um pouquinho mais difícil da gente ver o que está rolando e tal. Mas o futebol de base de Brasília tem mostrado que o Real é sempre um bom concorrente, sempre vai chegar nas finais, porque eles têm uma estrutura, e estrutura na base é tão importante quanto no profissional. A gente vê que essas crianças elas estão tendo um acompanhamento bacana, não é só chegar e falar para a criança, soltar no campo e falar, corre atrás de uma bola. A criança precisa ter o acompanhamento nutricional, ela precisa ter o acompanhamento educacional, psicológico, para depois crescer e virar um jogador profissional, senão largar as traças, é só um jogador que pode até mostrar um bom futebol, mas não vai conseguir ter cabeça para seguir na carreira. E falar um pouco da Camila, como é que é o trabalho dela? Você comentou para mim off também que vocês fazem cobertura também de outros esportes. Como é que é o dia a dia da Camila? Que atleta que saiu de Brasília que vocês ainda têm contato? Agora é a vez da Camila, agora eu não vou perguntar sobre futebol, agora é Camila por Camila. Para você ter ideia, Eduardo, hoje eu acordei e fui subir 2 matérias, era sobre futebol americano aqui do DF e sobre um campeonato de drift que vai ter nesse final de semana. Então, a Camila gosta de pegar essas matérias diferentes, de ficar sabendo dessas coisas diferentes que rolam em Brasília, porque só dar futebol é muito fácil. Tipo, o futebol, ele tá em todo lugar, mas ninguém sabe que
Aqui no DF, a queimada é considerada esporte, por exemplo. E a gente tem campeonatos brasileiros de queimada. Que rola campeonato de bocha, que rola essas coisas legais, divertidas de você ficar sabendo, de você acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar também o futebol amador aqui de Brasília, no aplicativo que eu trabalho. Agora, nesse momento, eu estou cobrindo o campeonato infantil do Minas Brasília, e que é tipo sub-7. É o chupetinha, você vê as criancinhas lá correndo atrás de uma bola, e você já vê aquela pessoa, aquele menino que é diferente, ele tem um futuro. É um campeonato também que, tipo, junta menina para jogar. Normalmente, nessa idade, não tem menina suficiente para montar um time. Você vai deixar a menina ficar de fora, deixar de fazer o esporte que ela gosta, porque não tem time só de menina? Eles são crianças, junta todo mundo, deixa a menina jogar junto, sabe? Deixa a menina ver se ela quer aquilo mesmo, se ela quer continuar jogando. Você vê que elas conseguem jogar pau a pau com os meninos, elas conseguem roubar a bola, conseguem jogar, fazer gol, não tem medo de chegar no carrinho junto com o menino. Então é muito legal de acompanhar essas coisas. Eu gosto mais de estar por esses outros esportes e pelo amador do que o futebol profissional em si, porque eu sou editora também do DF Esportes Mais, né? O futebol, que é a Copa do Brasil, que é a Série D, todo mundo quer estar lá no estádio. Todo mundo quer ir lá. Eu não preciso ir num jogo desses, apesar de ir por gostar. Eu preciso ir naquele esporte que ninguém quer ir, que ninguém quer estar lá para acompanhar. É a gente acompanhar o NBB, que foi péssimo para os times de Brasília, mas a gente estava lá a cada jogo, vendo mais uma derrota do Cerrado e do Brasília. É acompanhar a Superliga feminina e masculina. Então, é acompanhar essas coisas, sabe, mais diferentes. Entendi. Então você gosta mais do mundo que às vezes não tem um glamour, né? Que às vezes não é tão divulgado. E aí, como você falou, tem a questão do futebol americano, que às vezes não passa tanto. Teve um ano passado, a gente fez uma reportagem que estava tendo a escolha de alguns atletas que iriam participar do futebol americano. Aí eu fui lá fazer, porque eu não tinha esse contato, né? Apesar que quando eu estava em Minas, a gente cobria. Tinha o Pouso Alegre, que é a minha segunda cidade, porque eu nasci numa cidade menor, que chama Poço Fundo, mas tinha o Pouso Alegre Gladiators, que eram os gladiadores de Pouso Alegre. Aí a gente fazia alguma cobertura, mas não tinha aquele campeonato, né? Não tinha calendário. Exatamente. Por exemplo, agora vai ter a Taça Cairo Santos, que é o candangão de futebol americano, né? São só 3 times participando, porque por conta da pandemia, muito time ficou sem atleta, ficou sem treinar, teve time que voltou a treinar agora, nesse ano. Mesmo assim, vai ter lá uma competição, a gente vai ter o candangão de futebol americano. São 3 times, mas são 3 times que vão brigar pelo título. Então, a gente vai estar lá cobrindo esses 3 times. Eles querem jogar na Abadião, falaram que o Abadião não vai estar disponível, então ainda está uma bagunça sobre isso, e o campeonato começa daqui a 10 dias, mas tudo bem, a gente está esperando. Dos esportes que você citou, você tem alguma história interessante de algum atleta, assim? Ou uma história inusitada, né? Que a gente está no meio, a gente sabe, né? A gente gosta muito de acompanhar essas coisas, né, Eduardo? Tipo, não é uma história inusitada, tal, é só que você tinha perguntado sobre atletas que saíram de Brasília, né? Uhum. O Renier, que estava no Borussia, na verdade, atleta do Real Madrid, né? Voltou para o Real Madrid agora que acabou o período de empréstimo dele. Ele estava em Brasília nesse final de semana. Ele voltou para cá para reinaugurar a quadra do Guará, que é onde ele começou a jogar futebol. Então ele voltou para cá, ele reformou a quadra e agora reinaugurou. Teve um jogo entre os amigos dele. A gente estava presente lá para gravar uma entrevista com ele, ver por que ele voltou, né? E é muito legal ver esses atletas que, mesmo saindo de Brasília, porque aqui não teve muito espaço para eles, né? E a gente vê isso em diversos esportes, voltam para Brasília para ajudar a cidade, para mostrar que você pode nascer aqui, você pode correr atrás e virar um esportista de ponta. E a gente vê isso em diversos esportes, né? Tem o Renier e o Hendrick, que são aqui do DF e tem um futuro enorme pela frente. Vôlei de praia, Bruno Schmidt é daqui.
Vôlei, a gente vê no vôlei de quadra agora, saiu a notícia que a Tandara foi suspensa por doping mesmo no vôlei, né? Ela tá recorrendo e tal, mas ela foi uma grande atleta da seleção também, é daqui. Então a gente vê que em todos os esportes a gente consegue alguém que é de ponta e é de Brasília. A gente tem futuro, apesar de não ter muito investimento, apesar de não ser um lugar que a pessoa venha para cá para fazer algum esporte. Eu tenho uma história. Sim, Você conte. acredita que tem? Se você puder, né? Tem atleta que vem da Bahia para jogar vôlei de praia aqui? Não. O vôlei de praia de Brasília é incrível. Tem um projeto bem legal lá no Parque da Cidade, que é o NCT, né? Que até sofreu com... Vem sofrendo desde a última semana. Parece que o GDF quer recuperar aquelas terras ali do Parque da Cidade, onde tem as quadras de areia, né? E aí queriam despejar o NCT, que é o nosso centro de treinamento, que é um local que funciona lá, tipo, 20 anos. E forma muitos atletas do vôlei de praia, e agora eles estão correndo atrás para não serem despejados, porque é um local que abre para a comunidade também participar de aulas. É um projeto bem legal, vale a pena conhecer. E aí eu fiquei sabendo de um atleta que foi convocado para a seleção sub-20 brasileira de vôlei e que saiu da Bahia para vir jogar vôlei de praia aqui. Fiquei surpresa. Às vezes acontece, né? Tem aquela história, né? Às vezes onde ele estava, ele não consegue fazer milagre, né? O santo dele não é tão forte, ele teve que ir para outro lugar. Aí vem para um local sem praia. Mas acontece. Lá em BH também tinha muito campeonato de vôlei, não tinha praia. Assim, não tem muito a ver com o nosso programa, mas você sabia, já ouviu falar do aquele rio, do Vale do Rio Doce? Já viu falar de Minas? Então, tem mineiro que está surfando no rio aí. Você vai entender. Brasileiro tem que ser estudado, brasileiro. Você chegou a ver na partida do esporte, lá que choveu muito, o torcedor estava nadando lá na. A gente tem que aproveitar das situações boas onde está, né? Exatamente. Tá lá o Vale do Rio Doce inteiro e você não vai surfar? Você quer surfar, é o que tem? Exatamente. Aí ele estava lá surfando, até uma matéria que saiu lá, eles conseguem fazer. Eu achei estranho, né? Mas lá em Minas eles reclamam que a gente não tem mar, né? Arranjou um mar. Arranjou o pessoal um mar. Que faz esses esportes aquáticos, que normalmente são marítimos, no Lago Paranoá, acontece. Eu fiz uma entrevista há uns 3 meses atrás, foi até durante o Carnaval, com o Robert Scheid, que é medalhista, e ele falou que ele fazia preparação de muitas competições aqui em Brasília, que é algo que ninguém da mídia às vezes divulgava. Pois é. Ô Camila, a gente vai chegando. A gente vai chegando ao final do nosso programa. Gostaria de te agradecer. Você tem alguns minutos aí para fazer suas considerações finais. E muito obrigado. A gente está aberto aqui. Quando você precisar, você pode contar com a gente aqui. O programa é da WebZone, juntamente com o Esquema de Jogo. O WebZone é aqui de Brasília e o Esquema de Jogo é de São Paulo. Tá bom? Obrigado aí pela sua atenção e as suas considerações finais. Obrigada, Eduardo. Eu adoro falar sobre esporte local. Apesar da tosse ter me prejudicado um pouco, a voz não está ótima, foi o frio. Não tem muito o que fazer, mas eu queria muito participar. A gente está conversando desde a semana passada para arranjar um dia de fazer esse programa. E eu adoro poder falar sobre isso, é a minha vida, né? O que a gente vive 24 horas por dia, porque às vezes a gente tem que acordar para fazer alguma matéria, que a matéria não espera, né? Você sabe muito bem como é. E é um prazer. Sempre que precisar, estamos aí. Tá certo. Uma última pergunta, assim, não sei se você vai poder falar. O que você está achando do seu time, o Grêmio? Já respondeu. Eu vou te falar que eu já fui uma torcedora melhor. Mas é que depois que a gente começa a acompanhar isso diariamente do nosso trabalho, eu vou chegar em casa e eu não estou mais a fim de deixar de sair para ver um jogo do Grêmio na Série B. Sabe? Eu já fui aquela pessoa que parava de fazer tudo da vida para ver jogo. Hoje em dia eu não estou mais com essa vontade. Porque eu já estou com...
Não, perdão, Eu já pode estou concluir. acompanhando muito o esporte daqui. E eu tenho mais vontade de acompanhar o esporte daqui do que ver o Grêmio sofrendo na Série B. Mas você acha que sobe ou não? Sobe. O pior é que sobe. É, o meu time não subiu. Você torce para o Cruzeiro? Não, eu torço pro Cruzeiro por causa do meu pai e Vasco por causa da minha mãe. Você vê como é que eu tô ruim, viu, Camila? Então, acho que é melhor a gente terminar o programa, né? Eu acho que aí você errou duplamente, tá difícil. Tá difícil, né? Porque eu peguei uma fase boa, né? Quando era 10 a 15 anos, né? Que o Cruzeiro ganhava, o Vasco ganhava. Agora, deixa eu só Mas te aí quando a ver. fase ruim veio com tudo. Ah, veio faz 20 anos. Aí, se você importar assim, você não sai nem de casa. Deixa eu só te fazer uma pergunta que a gente fez vários reportagens com o pessoal aqui. Qual que é a sua avaliação sobre a SAF? Você acha interessante o futebol daqui? A gente ia terminar o programa, mas surgiu outro assunto, se você me permite. Eu acho interessante para o futebol daqui, sim, mas tem que ser feito direito. Não pode ser a bagunça que fez com Gama, que ninguém sabia aonde estava o dinheiro mesmo, com a SAF estando lá à frente. A gente tinha nomes e ia para os nomes e os nomes falavam: não, não é com a gente. Como assim não é com vocês? Se vocês compraram o time, assim, né? Então, eu acho que do jeito que chegou aqui no DF foi uma forma muito bagunçada e acabou deixando uma imagem ruim da SAF. Mas eu acho que pode ser uma alternativa bacana, assim, interessante para os times daqui. Tá certo. Agora eu não vou fazer mais uma pergunta, vou encerrar o programa. Obrigado, Camila. O Edu Pergunta volta na próxima semana com mais uma convidada ou um convidado especial. Até mais para vocês.